Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Eu sou Adriano, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui comigo, mas pedir que você possa deixar o seu comentário, compartilhar. Quem não me segue, possa me seguir, acionar o sininho da notificação para nos ajudar a crescer. Quem é inscrito, possa compartilhar, convidando outros amigos também a se inscreverem no canal, a nos ajudar a crescer, para que eu possa fazer live ao vivo. Então vai lá agora, curta o canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente. Compartilha, deixa também dicas de assuntos que você deseja que a gente venha desenvolver. O livro é este aqui, C.S. Lewis, um excelente livro, né? Carta de um Diabo ao seu aprendiz. Clive Lewis, 1898 a 63, foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Ele era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford, de 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais, de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano, como esta aqui. A melhor forma de expulsar o diabo, segundo ele, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém, segundo o autor. Palavras também de Martinho Lutero, que disse isso igualmente. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota, disse também Thomas More, tá? O autor deste livro, C.S. Lewis, está aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo para você adquirir por lá para poder me ajudar. O autor diz que não tem a mínima intenção de explicar como a correspondência que ele traz a público caiu em suas mãos. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, diz ele, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles, tá? O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Tem gente que ama falar em demônios, tá? Eu gosto de falar de Deus. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer, relata C.S. Lewis em seu livro. O gênero de escrita usado em seu livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha, mas pessoalmente mal intencionadas ou voláteis que poderiam fazer mau uso dele, não poderão falar que aprenderam com ele, ressalta o autor, tá? Os leitores são aconselhados lembrar que o diabo é um mentiroso, como diz a Bíblia. O diabo é o pai da mentira. Nem tudo que o mal danado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista, tá? O autor diz que não realizou nenhuma tentativa de identificar quaisquer seres humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que as figuras como as do reverendo Cravo ou da mãe do paciente sejam completamente plausíveis, como eu li aqui no livro.
há desejos reprimidos tanto no inferno quanto na terra. Isto, de fato, perdoa a redundância, é um fato. Em suma, o autor acrescenta que não foi feito nenhum esforço para verificar a cronologia das cartas. Parece que o de número 17 foi composta antes do início do racionamento mais intenso, mas, em geral, o método diabólico da datação parece não ter relação com o tempo terrestre e nem era sua ideia reproduzi-la. A história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse do mal danado. C.S. Lewis, 5 de julho de 1941. Agora, ele entra, obviamente, na carta, no seu capítulo 1. Meu querido vermelhinho, diz C.S. Lewis. Meu querido vermelhinho. Ele chama o diabo de meu querido vermelhinho, né? Eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente a se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista, tá? Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das guerras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso, alguns séculos, diz o autor. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado, né? Logicamente, e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de forma verdade, de forma absoluta. Elas ainda faziam a associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida, em decorrência de ideias racionalmente encandeadas, mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguiram alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompreensíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo, como relata C.S. Lewis. Olha bem a capa deste livro, que você vai adquirir lá no link que deixarei no comentário fixado. Ela não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. O jargão e não o argumento, o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Isso é importante dizer. Não perca tempo, queridos, tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso ou despojado ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar, por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que o autor sugere, demonstrando por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso Pai nas profundezas. Na verdade, isso é uma coisa lógica e óbvia, ao meu ver. Pelo próprio ato de argumentar,
desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Pergunta o autor. Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito final de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas, né? Sua tarefa é a de fixar, gente, a atenção dele nesse fluxo. Ensino-o a chamá-lo de vida real e não o deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Lembre-se sempre que ele não é como você, um espírito puro. Não esqueça disso não. Nunca tendo sido humano, que vantagem abominável a do inimigo. Você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano, né? O autor já diz que já teve um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, viu uma cadeia de pensamentos na sua mente começando a tomar o caminho errado, tá? É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi meu trabalho, diz ele, de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse, diz ele, perdido a cabeça e começado a tentar se defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado, porque o inimigo é astuto, gente. Mas não foi tão tolo assim. Imediatamente atacou a parte do homem que tinha mais sob controle. Ele sugeriu que já estava quase na hora do almoço, tá? Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível entreouvir exatamente o que o inimigo diz a eles, de que o assunto era mais importante que o almoço. Engraçado esta parte, né? Então, não sei se você está alcançando, entendendo o que eu quero falar, mas fica ligado, porque isso tem uma importância imensa para você, para mim e para todos nós. Pelo menos, penso que essa tenha sido sua linha de argumentação, diz o autor, pois quando ele disse verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente e, no momento em que o autor acrescentou, seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou, né, a rua, a batalha havia sido vencida. O autor lhe mostrou um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 já havia passado. E antes de ele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, ele lhe impinge uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as aldeias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, com que ele se refere ao ônibus e ao jornaleiro. Foi o suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisas simplesmente não podia ser verdade, gente, tá? Ele sabia que tinha escapado por pouco em anos posteriores, gostava de falar sobre aquela percepção inexprimível da realidade, que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje, ele está seguro na casa de nosso Pai.
né? A mentira não pode resistir à verdade, mas ela prevalece na vida de muita gente. O autor pergunta: você entende aonde ele quer chegar? Graças aos processos que ele colocou em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo o impossível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está diante dos seus olhos, né? Persiste incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Eu penso um pouco diferente sobre isso. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar e nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos, né? Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenham-os no campo da economia e da sociologia, não o deixe de desviar da inestimável vida real, né? Mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica, antes procure dar-lhe uma sensação geral, né, de que ele sabe tudo e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se, diz o autor, de que você existe para confundi-lo da forma como vocês, jovens, demônios, falam. Qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Então, eu quero muito que você possa curtir este canal, prestar atenção, ouvir este vídeo novamente, comprar este livro que deixarei no link do comentário fixado, convidar pessoas para vir para este canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para nos ajudar. Tem que se inscrever, precisa curtir o canal, precisa deixar um comentário, precisa compartilhar, porque isso é um conjunto de situações que indicará ao YouTube que este canal tem alguma relevância, e com certeza tem, porque eu tenho pedido a Deus que esse canal cresça em favor do meu semelhante, tá? Então, compre este livro lá no link do Twitter fixado, compartilha e vigie, porque o diabo, o inimigo de nossas almas, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o nome desse livro, como eu já disse, é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, mas também tem este outro livro aqui, olha, muito interessante, tá? De Napoleão Hill, que é um best-seller, tá? Que diz mais esperto que o diabo, né? O mistério revelado da liberdade do sucesso. É uma entrevista que ele faz com o diabo. O livro é sensacional. São coisas que nos ajudam a evoluir, a crescer em todos os sentidos. Neste canal eu trabalho com vários tipos de livros, de vários autores. Trabalho também com a teologia, trabalho também com alguns assuntos bíblicos, mas não sou focado apenas na religião. Eu abranjo isso para que as pessoas tenham uma ideia melhor e possam assim, despertar a sua mente para um crescimento. Deus te abençoe. Obrigado por permanecer até aqui. Obrigado por quem está inscrito, por aqueles que ainda irão se inscrever. E mais uma vez, como eu sempre termino aqui perto da câmera, um beijo do Adriano e até a próxima.